Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar com vocês novamente. E hoje eu trouxe para vocês uma passagem que vai estar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. E diz assim: Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade dessa gente. Afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, novamente, é uma felicidade enorme. E se a gente analisar, já no início dessa passagem bíblica, já diz o seguinte: nota bem o seguinte, ou seja, presta bem atenção no que vai ser dito. Nos últimos dias haverá um período difícil, ou seja, nos últimos dias, já prestes a terminar esse percurso no qual Cristo falou, que Ele não sabe quando vai ser o dia, nem a hora de quando é que vai chegar o fim do mundo. Mas Ele já deixa claro, pela Bíblia: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos. Se a gente analisar tudo isso, a gente já está vivendo isso. Então é preocupante isso, porque muitas pessoas não tá acordando para a vida, não está buscando a Deus. E esse tempo está esgotando, está chegando ao fim. O problema é que nem todo mundo está vendo isso. E o mais triste é que se a gente não mudar agora, se a gente não se reconciliar com Deus, não renunciar o pecado e começar a buscar a santidade e ensinar a santidade, infelizmente nosso tempo vai chegar ao fim e a gente não vai conseguir habitar no reino de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa ser atentos. Olha só como é interessante: rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores. Tudo isso já acontece. É muito preocupante, porque se isso já está acontecendo, significa dizer que já estamos nos últimos dias. E a gente precisa tomar cuidado. Se a gente não tem vida de oração, vai cair, vai viver no erro. A gente precisa mudar agora. A reflexão não tem nem o que falar direito. Tá muito bem na cara isso aí. O que cabe a nós é se reconciliar com Deus se a gente estiver em pecado mortal. Se reconciliar com Deus e buscar a santidade. E não só buscar a santidade, mas também ensinar ela para aqueles que ainda não a conhecem. A santidade vai estar na verdade. Quando não buscamos a verdade, vivemos sendo manipulados. O demônio é muito manipulador e ele fica nos manipulando. É por isso que nós precisamos incansavelmente buscar a santidade. Mas como eu faço para buscar a santidade? Eu já venho falando inúmeras vezes
E eu vou precisar falar de novo. A gente busca a santidade, conhecendo as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo, da vida dos santos, a vida de Nossa Senhora tem virtudes maravilhosas. Primeiramente que as virtudes que os santos têm vieram do Senhor, pois eles estiveram com os olhos voltados para Deus. Logo, o que eles fazem e o que eles fizeram simplesmente era Deus agindo neles. É por isso que se tornaram santos. E da mesma forma que aconteceu com eles, pode acontecer com você. Mas para que isso aconteça com você, você precisa ter os seus olhos voltados para Deus. Você precisa deixar essa vida de cachaça de lado. Você precisa deixar esse egoísmo de lado. Você precisa deixar de responder mal aos seus pais. Você precisa dar mais valor para Deus. A maioria das pessoas colocam tanta desculpa para não se encontrar com Deus. Chega uma pessoa e diz, vamos para a missa domingo? Pode ser de manhã ou pode ser à noite. Ah, domingo. Mas domingo eu vou ter que ir para aniversário de fulano tal. Domingo eu vou ter que ir para uma festa. Domingo não vai dar certo. Eu estou muito cansado. Eu acho interessante que durante a semana, de segunda até sábado, ou melhor, até sexta, você trabalha, você faz de tudo, com bastante energia. Chega um dia para se encontrar com Deus, um único dia, um domingo, que Ele pede para você ir ver Ele. E você diz, eu não tenho tempo. Sendo que o domingo você não faz nada, né? No domingo você não trabalha. Ah, mas eu preciso descansar, certo? Diga isso, você está dizendo isso para Deus, não nem diga isso para Deus, você já está dizendo isso para Deus. Então, meus irmãos, quando a gente vai para a igreja no domingo, quando a gente vai para a missa, nunca vai ser em vão. Tudo faz sentido. E isso será anotado lá no livrinho da vida. E outra, precisamos buscar a santidade durante a semana também. Não é só no domingo, nem no sábado, no grupinho de jovens, na missa da manhã ou da noite. Não. A gente tem que evangelizar no nosso trabalho. A gente tem que evangelizar nos nossos estudos. Pegar aquele hábito que os protestantes têm, que na verdade quem deveria de ter eram os católicos. Aquele hábito de andar com a Bíblia. Aquele hábito de andar com o texto. Pegar o texto e começar a andar com ele. Rezar no decorrer da semana. Aí você vê a graça acontecer e ó, rapidinho. Porque quando a gente reza, a gente conversa com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve o que Deus tem a nos dizer. E um diálogo funciona dessa forma. Você não vai só conversar com a pessoa e ficar falando. Você precisa, certo, falar, mas também você precisa ouvir, para que assim aconteça esse diálogo. Não é mesmo? A mesma coisa entre você e Deus. As pessoas só querem saber de Deus na hora da desgraça. Só quer saber de Deus na hora da tribulação, na hora que está passando por uma dificuldade. Mas ninguém quer lembrar de Deus no momento de felicidade, no momento da paz, no momento da alegria. Só quer lembrar de Deus na desgraça e não é assim que funciona. Deus não é um mágico para ali aparecer somente na hora de resolver seus problemas. Sim, Ele resolve seus problemas, porque Ele é teu Pai. Mas só que Ele não precisa ser lembrado somente nas tribulações. Da mesma forma que eu me lembro de Deus nos meus dias ruins, eu devo me lembrar de Deus dos meus dias bons, agradecer a Deus, independente do que seja. Porque se eu não tenho essa intimidade com Deus, infelizmente eu vou fazer o que no céu? Como é que eu quero dizer que quero estar no céu, mas se eu nem converso com o dono do céu? Como é que eu quero estar lá do lado dele, se eu nem procuro conhecer ele? Se eu nem procuro ter intimidade com ele, eu vou fazer o que lá? A gente precisa, meus irmãos, buscar a Deus, buscar a santidade, para que no dia da nossa morte a gente esteja pronto
para glorificar. Ficar cantando muita glória para o Pai lá no céu. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.